Então, eu vou trazer um tema aqui que faz parte da área extrajudicial que o Tribunal de Justiça lida. Então, nós vamos aqui iniciar a apresentação. Esse foi um projeto iniciado no mestrado de modelagem computacional de sistemas e que nós estamos dando continuidade agora no programa de doutorado também de modelagem computacional de sistemas da UFT em parceria com a ESMAT. Então, espero que todos consigam me ouvir e visualizar a apresentação. Bom, trata-se do aplicativo Selo Digital, que é uma ferramenta de acesso a informações do serviço extrajudicial do Tribunal de Justiça. Então, antes de iniciarmos a fala sobre o aplicativo em si, cabe ressaltar que nós vamos tratar da prestação jurisdicional extrajudicial. Como nós falamos anteriormente, o tribunal tem a vertente judicial e a vertente extrajudicial. A área extrajudicial nada mais é do que a forma que o Tribunal de Justiça encontrou de repassar esta tarefa a um terceiro para que ela seja executada. No caso, esse terceiro são as serventias extrajudiciais do Tocantins, popularmente conhecidas como cartórios extrajudiciais. No entanto, ao passar esse serviço para as serventias extrajudiciais, o Tribunal de Justiça continuou com a tarefa de verificar, aferir se aquele serviço realmente está sendo prestado de forma correta. E esse papel ele é executado pela corregedoria que atua no controle, na orientação e na fiscalização do processo de execução do serviço extrajudicial. Então, a corregedoria tem trabalhado cotidianamente para que esses atos praticados nas serventias extrajudiciais sejam cada vez mais acessíveis para a população. E quanto mais eles forem acessíveis, maior será a transparência nesse processo de execução. E, para isso, foi criado, no ano de 2015, o projeto Selo Digital de Fiscalização, que é uma forma de intermediar essa comunicação entre cidadão, serventias extrajudiciais e Tribunal de Justiça do Tocantins. Dito isso, toda essa gestão dessa comunicação é feita pelo Sistema de Gestão Integrada das Serventias Extrajudiciais do Tocantins, que seria o GISE. Então, o GISE ele possui um módulo que acaba sendo o seu cerne, ali a sua área central, que é o selo digital, esse projeto iniciado em 2015. E o selo digital, ele existe formas de ser consultado, formas de ser verificado por parte do cidadão ou de qualquer ente público que tenha interesse, se realmente aquele ato é íntegro e que se realmente aquele ato possui aquilo que foi praticado na serventia. Então, para termos ali uma noção mais macro de como funciona esse processo de execução do serviço extrajudicial, essa imagem ela mostra como o cidadão se dirige ao cartório, ele pratica o ato extrajudicial, aquele ato ele é registrado no sistema de automação cartorária e aquilo ali é produzido para o cidadão um recibo contendo as informações daquele ato praticado. Como o valor econômico e o ato propriamente dito que foi executado. Além disso, no documento fornecido para o cidadão também consta uma etiqueta física, onde existe o código alfanumérico do selo digital e o QR Code. Em posse daquele QR Code ou daquele código, o cidadão pode aferir se aquela informação realmente está condizente com aquele recibo repassado pelo cartório. Então, o sistema de automação cartorária, ele tem a obrigação de, no máximo em 30 minutos, informar ao Tribunal de Justiça aquele ato que foi praticado pelo cidadão. E esse ato, ele fica ali em comunicação simultânea entre o GISE e o selo digital. Então, aqui nós podemos ver também que a corregedoria, ela tem esse papel de atuar na fiscalização e na orientação daquele cartório, justamente para verificar se realmente todo esse processo está ocorrendo de forma lícita e de forma eficaz e transparente. E essa transparência, ela é obtida
majoritariamente de duas formas principais: através das correições extrajudiciais, que são procedimentos fiscalizatórios realizados pela Corregedoria de tempos em tempos. Então, antes da pandemia, esses procedimentos eram realizados cotidianamente, tanto na área judicial como extrajudicial, de forma presencial. E também são procedimentos que podem ser realizados de forma online. E a outra forma seria uma forma mais descentralizada de fiscalização, ou seja, ao invés da própria corregedoria, do próprio Tribunal de Justiça está ali fiscalizando diretamente os cartórios, o cidadão passa a ter esse papel também, por meio do acesso à informação extrajudicial disponibilizado pelo selo digital. Então, aqui, antes de nós iniciarmos a fala do aplicativo selo digital, vale nós termos a noção da quantidade de informações que o selo digital lida. Hoje existem 267 serventias extrajudiciais ativas no Tocantins inteiro, e essas serventias, elas arrecadaram no ano de 2020 um montante de 153 milhões de reais, na prática de 4 milhões e meio de atos realizados. Então, toda essa movimentação, ela tem que ser verificada pela corregedoria. E aqui nós temos um dado que foram realizadas nesse período 40 mil consultas ao selo digital, ou seja, o cidadão ou órgãos que necessitam acessar essa informação consultaram 40 mil vezes o selo digital. E aqui são as correições. Essas correições, elas são realizadas por todo o estado do Tocantins, nas 267 serventias. E hoje o selo digital, ele conta, desde sua implantação, com 44 milhões de atos praticados. E essas correições são realizadas periodicamente, com uma equipe de 3 a 6 servidores, e pelo contingente de pessoal diminuto e pela quantidade de atos que necessitam, de fato, ser analisados, acaba que isso ocorre em um ciclo bastante espaçado, que é de 2 a 3 anos, que não seria o ideal que ocorresse. Então, quais seriam os diferenciais do aplicativo Selo Digital? Ele permite uma ampliação da fiscalização dos atos praticados pelo cidadão, porque ele descentraliza essa fiscalização, ele faz com que o cidadão tenha o poder na palma da mão dele para realizar, aferir se aquele ato realmente é íntegro. Existe também o engajamento por parte do cidadão, porque ele passa a ter um papel mais importante nesse processo de execução do serviço extrajudicial. Existe também uma potencial melhoria na arrecadação do extrajudicial como um todo, pois quanto maior a fiscalização, mais transparente, existe uma menor possibilidade de que haja um erro por má-fé ou também por execução por parte do cartorário, do delegatário da serventia. Com isso, existe também a possibilidade de uma maior economia, redução de custos nos recursos, porque aquela equipe que poderia ser deslocada para realizar as correições, ela talvez não seja tão necessária neste momento. Aquele tempo dispensado, aquele valor dispensado pelo contribuinte para realizar essa correição, ele talvez não seria realmente necessário nesse novo paradigma de fiscalização. E existe também a questão da inovação, porque trata-se de um aplicativo disponível em diversos dispositivos móveis e totalmente responsivo, que tem essa capacidade de ser acessado por esses dispositivos, utilizando uma tecnologia chamada PWA. O que seria essa tecnologia? Ela não tem essa necessidade majoritária de o aplicativo ser instalado. Então, o usuário pode acessar por meio de um endereço eletrônico, acessar aquela informação, fazer a consulta, e aquilo não precisa, de fato, ficar instalado no seu aplicativo. Porém, ele tem também essa possibilidade de instalar, mas essa tecnologia trouxe essa disrupção dessa forma de ter acesso aos aplicativos, às lojas de aplicativos em si. Então, aqui estão algumas aplicações práticas do selo digital. Hoje, o Departamento Estadual de Trânsito, ele possui obrigatoriamente o selo digital, a consulta ao selo digital, como um dos seus passos.
ali de aferição do documento único de transferência. Então, se hoje o cidadão faz a transferência de um veículo, por exemplo, aquela transferência é passada obrigatoriamente por uma verificação pelo selo digital. Então, o selo digital também permite que o cidadão verifique as partes de uma procuração, que trata-se de uma informação extremamente importante quando se lida com contratos, por exemplo. Então, por exemplo, também os órgãos previdenciários, eles necessitam de informações de ocorrências de óbitos, de natimortos, e o selo digital também tem essa informação disponível para consulta, e que é extremamente importante para os órgãos previdenciários. Também os valores econômicos estão disponíveis no ato praticado. Por exemplo, um imóvel que foi, de fato, registrado, o cidadão pode aferir se a serventia repassou aquele valor ao Tribunal de Justiça ou se foi um valor diferente. E sendo diferente, ele pode informar essa divergência ao Tribunal de Justiça, que irá atuar nesse cartório. Então, qualquer documento, ele pode ter a sua autenticidade verificada pelo cidadão ou por qualquer ente interessado. Porque ali, apesar de haver aquela etiqueta física, contendo os atos, o QR Code e o código do selo, a exemplo do que ocorre, por exemplo, com uma certidão eleitoral, uma certidão da Receita Federal, ela é passível de ser reproduzida. Então, o que traz mais transparência é exatamente essa consulta do selo digital. Então, aqui estão algumas telas do selo digital, onde há a pesquisa do selo, o cidadão pode visualizar todos os repasses, os atos e os valores praticados nesse selo. Existe um mapa extrajudicial, onde o cidadão pode localizar informações sobre as serventias extrajudiciais. Também existe a área onde o cidadão pode informar, o usuário pode informar a divergência que ele observou ali na prática daquele ato. Então, eu já deixo aqui na tela disponível para os espectadores, tanto o endereço do aplicativo, selodigital.tjto.jus.br, como o QR Code. Você pode direcionar a sua câmera que vai abrir o aplicativo Selo Digital e na próxima consulta, na próxima vez que você realizar ali a prática de um ato, pode ser aferido ali se realmente esse ato é íntegro e foi feito de forma eficaz. Então, trata-se ali de um projeto que traz uma maior transparência ao Tribunal de Justiça na área extrajudicial, que permite o engajamento do cidadão, uma descentralização ali da forma de fiscalizar e traz um potencial retorno ao Tribunal de Justiça de economia, porque isso se reflete tanto na arrecadação do tribunal, como no uso de recursos humanos do Tribunal de Justiça.